Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Começamos por conhecer as capas dos principais jornais nacionais. E começamos com a capa do Jornal de Notícias. No Jornal de Notícias podemos ler: 2014 é o ano com menos fogos florestais do século. A área ardida durante os meses de verão é inferior em 91,2% à média registada no decênio de 2004-2013. Dados do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Destaque fotográfico vai para o desporto, com o Futebol Clube do Porto, que lemos Champions à vista, Herrera marca e Dragões ficam com o apuramento na mão. Futebol Clube do Porto que venceu então ontem o Lille por 1-0. Ainda também podemos ler Nani acredita. Voltei ao Sporting para ser campeão, acompanhado então de uma pequena fotografia de Nani. Ainda nas regiões, em Gaia, árvores abatidas ilegalmente assustam a Forada. Em Viana do Castelo, multidão e devoção na tradicional procissão do mar. Então aqui o destaque para as festas da Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo. Na feira, quer ficar com uma vontade louca de beijar, beba chamou-a. Na segurança, Carrazeda de Anciães, pastor suspeito de matar vizinha, fica em prisão preventiva. Termina então assim este caso que se passou há provavelmente 3 semanas, com então o pastor a entregar-se às autoridades. Ainda também no JN, chamada de capa para detenções e polícias feridos em mega encontro marcado pela NET, uma situação que se passou ontem em Lisboa, no centro comercial Vasco da Gama, e que informações indicavam que envolviam cerca de 600 jovens. Ainda também bar no Algarve, matou segurança para vingar amigo e foi espancado. No espaço de cultura, destaque para Vodafone Paredes de Coura, arranca em grande. É então esta a capa do Jornal de Notícias. Passamos agora para o Jornal Público, que podemos ler: protagonismo do PS abre crise entre Rui Moreira e CDS na Câmara do Porto. O independente eleito com o apoio dos centristas pode vir a retirar os pelouros a Sampaio Pimentel, número 2 da lista, indicado pelo CDS, que critica peso em excesso do socialista Manuel Pizarro na gestão. O destaque fotográfico vai para Estado Islâmico. Obama promete extrair cancro jihadista após decapitação de jornalista, e é precisamente então essa a fotografia que acompanha a manchete do Público. Na fotografia vemos então o jornalista norte-americano que tinha sido capturado em 2012, aqui então no vídeo divulgado com a decapitação do jornalista norte-americano. Ainda também no Jornal Público podemos ler: privados recusam devolver registros de jovens condenados. O Ministério da Justiça pediu sem sucesso à União de Meridianos os registros informáticos dos 48 jovens que estavam internados em Vila do Conde. Também ainda OPA sobre ex-saúde pode conter crime de mercado. Mexicanos de Angels compraram ações até à véspera do anúncio da OPA. Em causa pode estar eventual abuso de informação privilegiada. Ainda na política, PS Oeiras ocupa prédio há 40 anos sem pagar renda. No desporto, Futebol Clube do Porto vence em Lille e fica mais perto da Champions com um golo de Herrera, que deixa então os Dragões em vantagens. No destaque internacional, tréguas acabam e reacende-se conflito entre Israel e Hamas. O destaque também no Público: Primeira Grande Guerra, conflito foi o princípio do fim da Europa Imperial. São então os destaques do Jornal Público. Passamos agora para o Jornal I. Lemos então: swaps, perdas potenciais de empresas públicas atingem
1.621.000 milhões. Os prejuízos potenciais dos contratos de swap subiram 5% nos primeiros 3 meses do ano, ainda chamada de capa também para os incêndios. A área ardida deste ano é 1/5 da de 2013. Entrevista a Ken Loach, a televisão desgasta mais do que o cinema e é arruinada por quem a controla. Ainda também acordo secreto, o Ordem desafia a Saúde a explicar contas sobre salários dos médicos, subvenções, perda de 3,6 milhões leva a PS a recorrer ao Tribunal Constitucional, prejuízos de empresas de transportes agravam-se 40%, Suíça duplicaram-se estrangeiros que procuram suicídio assistido. Destaques então do jornal e passamos agora para o Jornal de Negócios. No Jornal de Negócios podemos ler: clientes mais calmos com o novo banco. Gestão de Vítor Bento é à espera de orientações de Carlos Costa. Analistas antecipam guerra na compra da Espírito Santo Saúde. Ainda Sonai vai abrir mais lojas nos centros das cidades. Paulo Azevedo aposta na estratégia de proximidade no retalho alimentar e no franchising. Saiba quais as vantagens das parcerias nos grandes grupos. Ainda também câmaras municipais aumentam concursos por ajuste direto e portos portugueses vão juntos às compras. São então os destaques do Jornal Negócios. Passamos agora para o desporto com o jornal O Jogo, que faz manchete com o Futebol Clube do Porto. Herrera abriu o cofre, pode ler-se. Mexicano deixa o Futebol Clube do Porto na frente da corrida aos milhões da Champions. Lopetegui deixa Quaresma no banco e diz que jogará o tempo que ele entender. O Extremo, no entanto, diz: não comecem a fazer filmes ainda no Futebol Clube do Porto. Rubem Neves bate recorde Ronaldo e é o português mais jovem a jogar na Champions. No Benfica, Júlio César já conta no derby, começou a treinar e será opção contra o Sporting na terceira jornada. Ainda Enzo dá lugar a Jara no Bessa. Destaque no Sporting vai para Nani. Voltei a casa para ser campeão. Novo ataque a Milosevic, desejado para suceder a Rojo. São então estes os destaques da imprensa nacional de hoje, quinta-feira, 21 de agosto. E começamos este jornal com a informação de uma explosão de gás que deixou 4 crianças feridas, 2 delas com gravidade e 3 adultos. A explosão deu-se ontem, ao final da noite, no Parque de Campismo de São Pedro de Moel, na Marinha Grande. As crianças têm entre os 4 e os 11 anos e os adultos entre os 40 e os 71 anos. O governo garante que os médicos cubanos contratados para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde recebem menos do que os colegas portugueses com a mesma diferenciação técnica ou vínculo laboral. Segundo os cálculos da Administração Central do Sistema de Saúde, os médicos cubanos de Medicina Geral e Familiar custam ao Estado 4.230 euros mensais. Já os encargos com os clínicos portugueses variam entre os 3.398 euros no início da carreira e 6.265 euros no topo, incluindo os correspondentes encargos sociais pagos pelo Sistema Nacional de Saúde. O bastonário da Ordem dos Médicos tem exigido igualdade nas remunerações e diz agora que a comparação feita pelo governo não é correta. José Manuel Silva salienta que são comparadas realidades incomparáveis e que na despesa com os médicos cubanos o Estado devia incluir também os encargos que tem com o alojamento e as viagens. O protocolo com Cuba existe desde 2009 e neste momento Portugal tem 18 médicos cubanos no Sistema Nacional de Saúde, num universo de 7.651 médicos portugueses.
com a mesma especialidade. O número vai agora ser reforçado com a contratação de 51 especialistas, garantindo médico de família a mais 47.500 utentes. Os clínicos serão colocados nas zonas mais carenciadas em termos de profissionais de saúde e de maior densidade populacional, designadamente Alentejo, Algarve e Lisboa e Val do Tejo, onde a colocação se tem revelado mais difícil ou onde há maior insuficiência, apesar dos vários concursos abertos. Portugal teve em junho a segunda maior descida dentro da União Europeia na produção do setor de construção, quando comparado com o igual período de 2013, de acordo com o Eurostat. Portugal registrou uma quebra de 10,3% em junho, face ao igual mês do ano anterior, apenas superada pelos 13,1% registados na Roménia. Seguiram-se a Eslováquia com menos 5% e a Holanda com menos 3,5%, de acordo com dados disponíveis para os 14 países da União Europeia. Portugal teve, assim, a segunda maior descida dentro da União Europeia. Já outros países registaram subidas, como a Eslovénia com 28,7%, a Hungria com 9,8% e a Polónia com 8%, e ainda a Espanha com 6,8%. Segundo o Gabinete Europeu de Estatística, verificaram-se descidas de 0,2% na construção de edifícios e de 2,7% na construção civil. Tendo apenas por base a zona euro, a entidade constatou um decréscimo na produção de construção de 0,7% em junho, quando comparado com o mês de maio, o que na prática se traduziu em quebras mensais na construção de edifícios e na engenharia civil de 0,9% e 0,5%, respectivamente. Até agora, a área ardida é 1/5 do mesmo período de 2013. No total, os incêndios florestais este ano destruíram uma área de 8.645 hectares. Os dados constam do último relatório provisório de incêndios florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O território destruído pelo fogo este ano abrange 3.910 hectares de povoamentos e 4.735 hectares de matos. A Boadela, no distrito do Porto, teve o maior incêndio deste período, que consumiu cerca de 974 hectares de floresta. Teve também o maior número de ocorrências, com 993 situações, seguido de Lisboa, com 571, e de Braga, com 452. O ano 2014 é até 15 de agosto o terceiro melhor desde 2004 em termos de área ardida, depois de 2007 e 2008, com 5.976 e 8.476 hectares, respectivamente, segundo o relatório. Na análise mensal, o ICNF refere condições meteorológicas caracterizadas por um inverno muito chuvoso e um mês de julho com valores médios de temperatura do ar inferiores à normal climatológica de 1971 a 2000. Aquelas condições são associadas ao número de ocorrências e área ardida até 15 de agosto, substancialmente inferiores às respectivas médias mensais do decénio, com diferenças expressivas em fevereiro, março e julho. De acordo com o relatório, julho foi o mês com o maior número de incêndios, com 1.320 fogos, que provocaram 1.816 hectares de área ardida, embora junho se tenha registado mais território queimado, com 2.055 hectares. E falamos agora de desporto. Comigo tenho Cancela Moura. Cancela Moura, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Falamos de desporto e começamos com o Futebol Clube do Porto, que ontem venceu o Lille por 1-0. Como é que foi o balanço do jogo? Eu penso que o Futebol Clube do Porto, antes de mais, fez um excelente resultado. Aliás, nas competições por eliminatórias, normalmente estes jogos fora são muito importantes, pelo menos a marcação de um gol, mas o Futebol Clube do Porto fez um resultado muito bom, porque no fundo obrigará o Lille a ter que ter um comportamento mais ofensivo no Dragão, o que permitirá ao Futebol Clube do Porto, provavelmente com mais segurança, poder ganhar a eliminatória. Penso que o Futebol Clube do Porto tem denotado, eu julgo que estamos no princípio da época, eu julgo que pelo menos os sinais que levam exatamente a perceber a forma de jogar do Futebol Clube do Porto, julgo que o Futebol Clube tem uma posse de bola enorme, bastante grande. Aliás, o Lille também é uma equipa que no fundo gosta da posse de bola, mas o Futebol Clube do Porto ontem conseguiu de facto uma posse de bola muito acima da média, mas já tinha acontecido isso no jogo do campeonato com o Marítimo. O que se nota é que o Futebol Clube do Porto ainda não tem a cutilância ofensiva que produza lances de verdadeiro perigo, verdadeiras oportunidades na área adversária.
Penso que isto poderá ser um problema ainda de falta de rotinas, até porque Jackson Martínez manteve-se no 11. Importa também dizer que ontem iniciaram o jogo 5 jogadores que efetivamente não faziam parte do 11 inicial do Futebol Clube Porto. E depois, no aspecto defensivo, penso que o Futebol Clube Porto tem nesta equipa, que é uma equipa que eu julgo que o Futebol Clube Porto recrutou muito bons jogadores, tem muito boas alternativas, mas julgo que há um setor que efetivamente ficou fragilizado, que eu julgo que é o setor central da defesa, que à medida, nos últimos anos, tem vindo a decair do ponto de vista da qualidade. Ano passado contavam com Mangalá, que de facto já tinham feito rotinas no centro de defesa. A sua saída levou a que Bruno Martins Indi pudesse substituí-lo. Fez ou tem feito parceria com o Maicon, mas de facto julgo que será o setor menos conseguido deste Futebol Clube Porto, que tem, diga-se, quase 2 11, isto é, portanto um substituto ou pelo menos 2 jogadores por cada posição, e penso que efetivamente o Futebol Clube Porto ontem, não obstante todas estas questões que eu suscitei, penso que fez um excelente resultado, teve o domínio do jogo, houve uma, duas e deu um passo importante para passar a eliminatória. Aqui para já, nota positiva para Lopetegui. Eu acho que o Lopetegui, que é um treinador, eu afirmei-o aqui, quando surgiram as primeiras críticas sobre a falta de classe do treinador, eu por acaso não corroboro dessa opinião. Acho que é um treinador à imagem, por exemplo, de Carlos Queiroz, veio da formação. Aliás, um dos exemplos e o caso mais paradigmático neste início da época é o Rubén Neves, ser um jogador da formação de Futebol Clube Porto, em quem Lopetegui apostou sem reservas, portanto tem sido um titular indiscutível. Aliás, eu penso que ontem deve ter sido dos jogadores de Futebol Clube Porto que fez as exibições mais conseguidas. Joga numa posição muito difícil, que é um número 6, e portanto tem que ser muitas vezes estratega, ter uma visão de jogo. Eu penso que, apesar da juventude, que no fundo ostenta ainda o Rubén Neves, julgo que é uma aposta muito exemplar desta característica que tem o Lopetegui. E depois, por outro lado, eu acho que já tem havido, por parte do treinador de Futebol Clube Porto, algumas indicações de que ele é que contrata os jogadores, ele é que decide e, do ponto de vista técnico, não pretende que haja interferências. Nomeadamente, não tem, pelo menos para já, eu não sei se isto vai acontecer sempre, mas pelo menos para já demonstra que não há preferências por estatutos de jogadores, de nacionalidades. Por exemplo, o Telho ontem entrou, mas esteve como suplente. A questão de Quaresma ter ficado como suplente ontem suscitou, eu acho que de forma, eu diria, dúvidas sobre mas eu digo talvez de forma injustificada. A utilização ou não do Quaresma. Mas acho que de forma injustificada. São opções técnicas. Penso que o treinador do Futebol Clube Porto até disse que o 11 titular será aquele que ele vai apresentar em cada jogo. E eu acredito que com o conjunto de atletas que o Futebol Clube Porto tem, por exemplo, teve no banco o José Ângelo, que também é indiscutível ser uma excelente contratação, e portanto a inclusão ontem de Casemiro, em detrimento de Quaresma, acabou por dar uma consistência maior ao meio-campo do Futebol Clube Porto, que se desdobrou em campo entre um 4-4-2 e um 4-3-3, sendo que Olivier acabou por jogar na ala esquerda. Portanto, há um conjunto de soluções que o Lopetegui tem sabido interpretar da melhor maneira, e penso que o plantel de Futebol Clube Porto será de longe aquele que estará mais estável e mais equilibrado desde há muito tempo, ainda que o fecho da época ocorra só no dia 31 de agosto. Muito bem, Cancela, falamos agora do Benfica, que esta semana contratou Júlio César. Não, o Benfica está numa fase ainda de reestruturação interna. Penso que, apesar de tudo, Jorge Jesus tem conseguido, com os jogadores da época transata, fazer, eu até diria que a grande novidade neste momento seria Talisca, porque grande parte dos outros jogadores são aqueles que transitam da época passada. É evidente que Jorge Jesus ainda tem contado com Enzo Pérez e com Gaetan. Enzo Pérez que ainda se mantém o ponto de interrogação. Eu ia exatamente referir isso. Enzo Pérez, Gaetan e até Luizão têm sido, no fundo, assediados
e o mercado de transferência ainda não fechou, por sucessivas propostas. Penso que o grande esforço do Benfica é pelo menos manter Gaetan, se saírem os Pérez. Parece certo que Enzo Pérez venha a sair, portanto o Benfica está numa reestruturação interna e um dos setores que no fundo surpreendentemente ficou um bocadinho fragilizado foi no capítulo dos guarda-redes. Portanto, o Oblak rumou ao Atlético de Madrid e o Benfica neste momento precisaria de recrutar um guarda-redes de nível internacional. Julgo que a experiência de Júlio César juntou-se um bocadinho de tudo. O Benfica está a fazer uma contenção muito grande nas contratações. Penso que Júlio César também estava no Queen's Park Rangers, é um clube de segunda linha em Inglaterra. Penso que a ambição dele, apesar de tudo, será terminar a carreira num clube desta dimensão, da Liga dos Campeões, e penso que que a juntar a isto, julgo que Arthur irá ser poupado à dispensa que inicialmente que estaria prevista no plantel do Benfica. Penso que a isto não será alheio a confiança que é depositada pelo treinador Jorge Jesus, e não obstante as falhas de Arthur, nomeadamente na Supertaça e nos jogos que têm vindo a ser disputados, Arthur acaba por ser o herói improvável. Primeiro na Supertaça porque defendeu os 2 penaltis e depois porque logo aos 10 minutos no primeiro jogo do campeonato com o Passos de Ferreira o Arthur defende um penalti aos 10 minutos quando o jogo estava empatado. Importa aqui dizer que o Benfica, apesar de todas estas limitações, em 10 anos é a primeira vez que ganha, tem uma vitória na primeira jornada do campeonato, que era uma estatística, mas de facto julgo que é de registar. Continuará Arthur a ser a preferência? Continuará a ser o guardião? Não, eu acredito que Jorge Jesus vai para a 6ª época no Benfica e tem optado por uma rotatividade grande entre a equipa, portanto, à medida que lhe acontecem os imprevistos e alguns inêxitos, ele tem sabido gerir muito bem o plantel e acredito que Arthur talvez alterne com Júlio César, portanto, conforme as competições, nomeadamente a Taça de Portugal, nomeadamente a Liga dos Campeões ou o Campeonato, e portanto acredito que seja uma alternância na baliza em função daquilo que possam ser as competições. Acredito, todavia, que o grande titular do Benfica na baliza irá ser Júlio César. Para isso é que se pretariu, inclusivamente, o guarda-redes da seleção grega, que, no fundo, foi uma não contratação, foi anunciado, esteve quase contratado, mas uma não contratação em função desta aposta em Arthur. Muito bem. Falamos agora do Sporting e do regresso de Nani. O Sporting, neste momento, legitimamente ostenta aspirações para fazer um pouco melhor do que o ano passado. Fazer melhor do que o ano passado é ser campeão. E eu digo que ostenta com alguma legitimidade porque, em princípio, mantém-se a sua estrutura base. Tem tido alguns problemas com Slimani e, neste caso, com Rojo, que agora foi transferido para o Manchester United. Foi um fecho feliz para o plantel. Quando estavam ali um problema disciplinar, consumou-se no fundo uma transferência com um reforço de peso que é Nani, que efetivamente não tem sido utilizado. Bem a casa também. Além disso, julgo que vai ser uma grande oportunidade do ponto de vista profissional para o jogador, que fez uma época muito, muito fraca no Manchester United ano passado. Esta euforia em torno dos adeptos e até em algumas declarações dos atletas, julgo que tem mais a ver com a ansiedade de uma equipa que há muito tempo não ganha nada, do que propriamente aquilo que na realidade possa vir a acontecer. Porque, por exemplo, ainda, como digo, nas transferências ou no campo das transferências, seria importante registar que o William, se eventualmente vier a sair, será uma baixa de muito peso para o Sporting e, como eu estava a dizer... Para já rejeitou uma proposta de 25 milhões. Eu acredito que sim, mas o Sporting não estará imune a outro tipo de chamamentos ou de apelos para transferências. Aquilo que eu dizia é que o Sporting não pode embandeirar em arco, nem os adeptos nesta euforia, porque o Sporting ainda é, com muito cuidado e com muito empenho, mesmo dos próprios dirigentes, uma equipa com muitas limitações do seu plantel,
como aconteceu ano passado. É um coletivo interessante, manteve a sua estrutura do ano passado, mas julgo que são injustificadas estas euforias em torno de algumas declarações menos avisadas de alguns atletas e dirigentes do Sporting. Muito bem, obrigado, Cancela. Ficamos por aqui, voltamos a ver-nos para a semana. Boa tarde, para a semana. E se viajar, evite fazê-lo para os países afetados pelo ébola: Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria. O alerta é feito pela Direção-Geral da Saúde para evitar a propagação da doença para outros países. A entidade prepara-se ainda para promover sessões de esclarecimento aos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O alerta das autoridades portuguesas, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não deixa margem para dúvidas. A menos que tenha absoluta necessidade de viajar para países afetados pelo ébola, não o faça por precaução. Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde sublinha, contudo, que os recursos existentes em Portugal permitem evitar ou reduzir o risco de transmissão de casos de infecção. Avisa ainda que a situação na costa ocidental de África impõe ações de prevenção e controle, tanto no epicentro da epidemia, como ao nível das medidas para impedir a exportação de casos de doença para outros países. A Direção-Geral de Saúde refere também que na Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria, a propagação da epidemia de ébola deve-se principalmente ao facto de serem países contíguos com delimitação porosa de fronteiras, ou seja, explica a entidade, permeáveis e, como tal, atravessadas por populações rurais onde os respectivos sistemas de saúde são muito frágeis e as condições socioeconómicas são igualmente débeis. Já na Nigéria, a atividade epidérmica ocorreu por causa da importação de um caso que viajou de avião. A Direção-Geral de Saúde explica que este caso originou cadeias de transmissão que, ao que tudo indica, estarão controladas até o momento. A Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas disponibilizam informação e conselhos aos viajantes nas suas páginas na internet. Também a linha Saúde 24 presta esclarecimentos complementares, assim como a linha telefónica do Gabinete de Emergência Consular 961 706 472 ou 21 792 714, que funciona em permanência para situações de urgência ocorridas no estrangeiro. Entretanto, a Direção-Geral de Saúde vai promover sessões de esclarecimento aos funcionários dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras sobre o vírus e habilitá-los a discutir e aconselhar os viajantes. Um aviso então para quem se prepara para ir de férias, e ficamos agora com o estado do tempo para amanhã, sexta-feira. No norte e centro é esperado céu pouco nublado, no sul do país céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 14 graus e uma máxima de 22. Em Lisboa a mínima será de 15 graus e a máxima de 24. E em Faro a mínima será de 17 graus e a máxima de 28. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.